Meus amigos, parece que o mundo, ele realmente dá voltas, porque o Endrick há uma semana atrás estava sendo colocado como um jogador dispensável pelo Real Madrid, pelo menos a imprensa colocava. Muita gente falou que o Real Madrid poderia emprestá-lo aí para um outro clube, que o próprio Endrick já pensava em sair do Real Madrid, né? Muita gente falou muita bobagem do Endrick, a gente viu aqui a resenha aqui que falaram da família dele, da noiva dele, mas a verdade é que é o seguinte, cara, nada como um gol após o outro, né? Porque após a sua estreia em um jogo oficial de uma competição pelo Real Madrid, o Endrick marcou um dos gols que deu a vitória de 3-0 no Real Madrid, né? E esse gol, meu querido, mudou totalmente o comentário da imprensa. Todo mundo falava que era o Bob Gol, era aquela zoeira, era resenha em cima do Endrick, mas parece que as coisas mudaram. Agora o Endrick já é até melhor do que o Romário, segundo o Craque Neto, cara. A gente vai assistir aqui as reações do Craque Neto, do Mauro César e do VSR. Três caras que têm uma pegada muito diferente de análise. A gente vai ouvir os três aqui falando sobre o Endrick. Pedir só pra você se inscrever. Se inscreve, dá essa moral no Lunático aqui, que a gente tá trabalhando muito pra trazer conteúdo pra vocês todo santo dia. Então dá essa moral. Te inscreve aí que a gente tá próximo de bater 1000 inscritos. Se inscreveu? Deu moral? Vamos direto pro vídeo sem muita rodeio. Vamos lá. Eu tava pensando, se o Abel Ferreira, ele errou tanto com o Endrick na Libertadores, se tivesse colocado o moleque pra jogar, tinha ganho a Libertadores. E nós falamos aqui, acho que o Souza falou, não sei se o Veloso falou também, e ele errou profundamente nisso. Esse moleque é um moleque extraordinário. Eu já disse isso e vou repetir de novo. Eu respeito as pessoas que têm uma visão diferente de mim. Estava pensando hoje isso antes de vir aqui conversando com o Cascão. Eu acho que hoje você tem muito mais mulheres comentando futebol, você tem muito mais jovens comentando futebol. Se pensar na minha época, na época do Veloso e do Gilberto Costa, os comentaristas eram outros, né? A visão do futebol era outra. Hoje é uma visão diferente, eu entendo isso, mas eu tenho muita coisa que não dá para concordar. Quando comentaristas, homens ou mulheres, não importa qual é, né? Fala assim, não, o Endrick tem que maturar ainda, tem que jogar... Não, não precisa. Não precisa. Quando eu vejo as pessoas dizendo, e a gente tava conversando aqui do Rodri, né? Rodri, que joga no Manchester City. Já viram esse volante jogar bola? Cara, esse cara não é que ele é jogador moderno, ele é jogador antigo. Porque ele joga daquilo que a gente sempre gostou de ver, volante que toca a bola, que vai pra cima. Em relação ao resultado, é muito legal pro Dorival Júnior ter... não perder os 2 jogos, não tomar uma goleada, não ser pressionado, porque o que o Tite fez em 2 Copas do Mundo foi uma das vergonhas. Voltando pro Endrick, meu irmão, o Vinícius Júnior tá jogando bem? Não. Mas olha o que fizeram com esse menino, olha o que fazem com ele, olha o que o Chilavert disse agora. O Chilavert, esse imbecil aí, esse paraguaio imbecil, o que ele disse. Olha o Nonato, cara, Pô, tenho uma admiração por você em relação ao que você representa no La Coruña, o que você jogou. Pô, você falou uma besteira dessa. Você tá de brincadeira, cara. O racismo está em todos os lugares. Mas não são todos os espanhóis, são racistas, não são todos os brasileiros, não é nada disso. Mas a gente tem que bater forte. O menino não tá jogando bem. E não tá, as pessoas precisam cuidar dele. Aí quando a gente vê um Endrick, entra contra o Wembley, pum, caixa. Entra contra a Espanha, pum, caixa. Só 2 jogadores fizeram isso antes de 17 anos. Pelé e Ronaldo. E ele agora. Esse moleque vai ser melhor que o Romário e vai ser melhor que o Ronaldo. Pra mim, eu vou dizer o porquê. Talvez ele não tenha a mesma habilidade do Romário dentro da área. Porque o Romário é monstro. O Ronaldo de arranque, talvez. Mas ele tem tudo que os 2 não tinham. Olha o que ele tem. Perna esquerda, perna direita, velocidade, faz gol de cabeça, força física e uma coisa que é primordial nos tempos de hoje, não no meu, porque eu gostava de zona, gostava de beber, eu ia pro bagaço, eu fazia tudo que era de errado. Mas ainda joguei, hein? Fiz quase 250 gols. Ainda fui campeão paulista, Supercopa, brasileiro, né? Fazendo gol, decisivos, né? E com tudo isso que eu fiz. Mas vocês não vão ter condição de fazer isso. A jogada. O Endrick pode muito mais do que ele fez ontem. Eu acho que o cenário, estreia da seleção, fora de casa, Inglaterra, tudo isso dá um peso. Mas não acho que o Endrick tenha mostrado ontem, até porque não jogou tanto tempo assim, aquilo do que ele é capaz. Acho que ele é capaz de fazer muito mais do que ele fez ontem. Ele acompanhou a jogada, fez um gol, teve todos os méritos, porque, repito, se ele não estivesse em campo, talvez ninguém acompanhasse o Vinícius, que perdeu a chance. O Vinícius desperdiçou a oportunidade.
diante do Pickford, do goleiro. Depois ele teve uma outra chance que ele parou no goleiro inglês, né? Então, nem assim, analisando friamente, não acho que ele tenha... Esquece o cenário, o jogo, o ambiente. Ele não jogou tão bem, ele pode fazer muito mais do que isso, ele é muito mais bola do que isso. Eu acho que assim, o gol tudo tem um peso, a importância, mas a atuação nem foi tão brilhante. Se olhar, o Endrick pode fazer muito mais do que isso, né? Tanto que ele teve 2 chances, uma ele fez, a outra ele acabou não aproveitando. Eu acho que ele pode jogar muito mais bola do que isso. Mas o peso de ter feito o gol nesse cenário, aos 17 anos, isso é muito relevante. O garoto está sendo preparado para ser o que ele está se transformando desde cedo, né, gente? Não é nada é surpreendente. Ele vem sendo trabalhado para isso, não é de hoje. Como o Neymar também foi preparado desde menininho para ser o Neymar. A grande questão é que o Neymar depois não virou aquilo que se imaginava. O Neymar, melhor do mundo, o Neymar que ia levar o Brasil a conquistas, isso não aconteceu. Aliás, o Brasil, com o Neymar, perdeu a Copa América e, sem Neymar, ganhou a Copa América, das últimas que disputou. E na Copa do Mundo, o Brasil ficou pelo caminho, né? Com o Neymar ou sem Neymar. Lembrando que no 7-1 ele não estava em campo. O Endrick talvez possa escrever uma outra história. Não sei se vai ter um nível, né, midiático tal do Neymar, mas mais importante do que isso é que ele jogue bem, cada vez melhor, e eu acho que isso vai acontecer naturalmente, né, porque ele já mostrou. O Palmeiras ganhou um Campeonato Brasileiro que não ganharia sem ele. Eu acho que isso tem mais relevância analisando o potencial do jogador do que o que ele fez em campo ontem. Ou seja, ele já fez mais, isso que eu quero dizer. Agora, é óbvio que o peso de ter feito um gol, manchete dos jornais lá na Espanha, é óbvio, né? Os jornais madridistas estão destacando e tal. Isso tem uma relevância absurda, evidentemente. E acho que isso foi muito bom para ele, inclusive. Ele vai chegar com mais força, né? Quando se transferir. E vamos ver se o Dorival vai colocá-lo para jogar. Acho que essa vai ser a grande curiosidade. Especialmente que tem um jogador ali que eu acho que assim, se sair, ninguém vai... O Real Madrid está falando de emprestar o Endrick, coisa até que eu trouxe a apuração de que dentro do Real Madrid isso não se fala. Vale lembrar, quando o Vinícius Júnior chegou, a primeira vez que ele entrou em campo foi no dia 29 de setembro. Quando o Rodrigo chegou, a primeira vez que ele entrou em campo foi no dia 25 de setembro. E o Endrick já entrou em campo dia 25 de agosto, um mês antes em relação aos 2 brasileiros também comprado muito jovens, e agora já fez gol logo na estreia, fechando uma vitória que já estava garantida para o Real Madrid. Então, assim, o tempo para o Endrick parece ser relativo, tamanha às vezes que ele cortou o tempo, tamanha às vezes que ele foi precoce, tamanha às vezes que ele conseguiu relativizar a pouca idade ou a pouca experiência. Isso faz parte da situação dele. Tá aí, né? O VSR falando, o Mauro César falando e também o craque Neto. Eu não acho que ele vai ser melhor que o Romário nem com o Ronaldo, tá? Assim, para que ele possa ser melhor do que o Romário e do que o Ronaldo, ele vai ter que jogar muita, mas muita bola, tá? E assim, eu acho que ele vai ser um baita de um jogador que pode inclusive trazer uma Copa pra gente aí. Não tenho sombra de dúvidas que isso pode acontecer, ele tem esse potencial. Mas aí a ser melhor do que o Romário, do que o Ronaldo, aí só o tempo dirá e eu acho difícil, viu? Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui, fala o que é que você acha. Você acha que o Endrick vai ser melhor do que o Romário, do que o Ronaldo? Comenta aí, quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.